Cuidadora, fique ligado aos sinais de infarto. Por que esse tema, né? Para alertar a todos vocês que no seu cotidiano, no seu dia a dia, é muito importante você estar atenta a alguns sinais que o seu paciente pode estar te dando. E a saúde do idoso, gente, ela é muito melindrosa, né? Ela é muito sensível. Então, ele te dá alguns sinais de que o negócio não está indo bem. E você tem que ter essa percepção. E aí, o que acontece? No dia a dia, né? Você, como profissional, você tem que ter alguns parâmetros. Que parâmetros são esses, Irlaine? Você tem que fazer a aferição dos sinais vitais. Você faz todos os dias a aferição dos sinais vitais do seu idoso? O que são esses sinais vitais? Vamos lá? Aferição da pressão arterial no aparelho analógico. O digital, ele não é fiel ao resultado, ok? Verificar a frequência cardíaca desse paciente, a frequência respiratória desse paciente. Verificar a temperatura do paciente. Às vezes o paciente está com febre e ninguém percebeu, então é preciso fazer essa verificação. Colocar o oxímetro no paciente nesses tempos de Covid, né? A gente está vendo aí a importância de saber a saturação. Só que é importante você saber fazer a medição, anotar isso, porque senão você perde, você não tem parâmetro, né? Então você precisa de ter isso anotado para você saber especificamente como que é os sinais vitais daquele paciente que você assiste. E caso haja alguma mudança, alguma alteração, você já liga a antena. Opa! Peraí, que a pressão dele sempre é 12/8, 12/7, 12/9, tipo, um pouquinho mais, um pouquinho a menos, 13/8. Sempre tá ali. Do nada, a pressão tá 18. Alguma coisa tá errada. Só que você só tem esse parâmetro se você estiver fazendo a medição dia a dia, ok? Vamos lá, então. E o que é esse infarto agudo do miocárdio, Irlaine? O que é essa doença? A gente fala assim, o fulano infartou, o fulano teve um problema de coração, né? Fulano teve um ataque cardíaco, né? Cada um fala de uma forma, dependendo da região de onde mora, né? E isso é o infarto agudo do miocárdio, e a sigla é IAM, e corresponde a uma interrupção na passagem, né, do sangue para o coração, provocando a morte de células cardíacas, causando sintomas como dor no peito, que pode irradiar para o braço, ok? Mas tem outros sintomas que eu vou falar para você também. Então, o que acontece, gente? No nosso dia a dia, a gente já viu que a gente precisa do sangue oxigenado no nosso corpo todo. Meu cérebro precisa desse sangue oxigenado, meu corpo, meu músculo, a minha língua, os meus olhos, tudo, meu corpo inteiro precisa desse sangue. Se faltar esse oxigênio, a gente vai ter algum problema, ok? E aí, lá dentro do coração, tem várias artériazinhas que permitem que irrigue o coração, porque o coração manda o sangue na contração para todo o corpo, mas ele também tem que ser irrigado, porque para ele funcionar, para ele fazer a contração, tutu, 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 ele também precisa desse sangue. E aí, por algum motivo que a gente vai saber, acontece a interrupção. Então, a artéria coronária ela é bloqueada por um trombo, por exemplo, tá? Esse trombo, ele lesiona o tecido em volta de onde houve a lesão, porque para de passar sangue ali, o fluxo de sangue ele é interrompido. Então, existe um caninho que passa o sangue, o fluxo vai ali, contínuo, interrompeu, não passa mais sangue. E como que vai ser isso? Então, vamos entender? Imagina que esse canudinho aqui é a minha artéria. E aí, o que está acontecendo? Está passando sangue aqui, oxigenando, tá tudo certo, tá fluindo. Então, reparem que tá fluindo,
tempo inteiro vai passar, não tem nada obstruindo. Então, se você observar, ó, olha a aguinha caindo. Tá indo, tá? Tá fluindo. Na verdade, não é dessa forma, é seguido, tá? Esse sangue é um ciclo, né? Então, ele vai passando, vai passando. E não tem nada que obstrua, então ele vai passando. Só que você vai lá no churrasco, come um negocinho. Aí você vai na casa da sua prima, tem uma maçã de peito lá, gorda, uma delícia. Você come um negocinho. Aí, de repente, você tem a opção de comer uma picanha, comer uma comida gorda. E aí, ó, vai entupindo, tá? Vão criando placa de gordura. E aí, filhinho, não passa. Não passa. Tá vendo? Ó, ele quer passar, mas ele não consegue passar. Então, ocorre uma obstrução. Ó, tô tentando, não vai, ó. Por quê? Porque está obstruído. É assim que funciona. Às vezes, essa obstrução não pode ser total, igual eu fiz aqui, pode ser parcial, mas pode ser de uma forma que vai atrapalhar o funcionamento daquela artéria, ok? E aí, o que acontece? Deixa eu tirar o negócio aqui, senão a Duda vai ficar brava que eu estraguei o canudinho dela. E aí, essa obstrução não permite essa passagem de sangue. Não permitindo a passagem de sangue, o coração precisa desse sangue para poder funcionar. E aí, esse acúmulo de gordura lá no interior dos vasos, né? Normalmente eles são ocorridos por hábitos não saudáveis, né? Com uma dieta rica de gordura, com muito colesterol alto, né? Pobre de frutas, de legumes, pessoas que não fazem exercício, né? São muito sedentárias. Às vezes por algum fator genético, né? Seu pai teve, seu irmão teve, então você tem uma maior probabilidade de ter também. E aí, quando você come aquele tanto de coisa que só te faz mal, né? Te dá felicidade ali na hora que você está comendo, só que depois, né? Os efeitos disso no seu corpo não são benéficos, ok? E quais são as principais causas? São 6 as principais causas. Vamos entender as 6. Primeira, aterosclerose. Que nome feio aí esse, né? Esse xingamento. O que é a aterosclerose? É a principal causa do infarto. É a imagem que eu mostrei para vocês. O consumo excessivo de alimentos ricos em gorduras e colesterol favorece a formação de placas de gordura lá dentro da artéria. Então, entope a artériazinha que eu mostrei para vocês, impedindo o fluxo normal do sangue, causando o infarto. O infarto é um pedaço do músculo, né, do coração, que está sem oxigênio, está sem o sangue passar ali, e ele precisa dele para ele poder sobreviver, então ele morre, tá? Acontece uma necrose naquela região. Outro fator que também causa o infarto é a pressão alta. Por que isso acontece, tá? O aumento dessa pressão sanguínea dentro lá da artéria faz com que o coração trabalhe mais, engrossando a parede dessa artéria. Então, essa pressão é maior, igual quando a gente malha, né? Eu tô magrinha, sem músculo. Eu começo a fazer exercício, pegar peso, o meu músculo cresce. E esse músculo cresce porque eu peguei mais peso, eu fiz mais força. Se a parede do vaso está tendo uma pressão mais alta, essa parede ela também tende a engrossar, né, a parede da artéria, dificultando assim a passagem desse sangue, juntando com o que você come de gordura, piora a situação, ok? Então, quem tem pressão alta, ainda tem uma dieta ruim, aumenta o risco do infarto dele, tá? A hipertensão pode ser causada por diversos fatores, né? Como, por exemplo, o consumo excessivo de sal, obesidade, sedentarismo e alterações genéticas, né? Se a minha mãe teve, meu pai teve, meus avós, eu tenho uma possibilidade maior de ter essa pressão alterada, ok? Outra situação, a diabetes, né?
Pessoas diabéticas têm uma chance maior de desenvolver doenças cardiovasculares. Por que isso? Porque normalmente, né, a diabetes está associada, né, à aterosclerose. O que é a aterosclerose? A gente já viu, que é o acúmulozinho de gordura lá, né? Então, o diabético, de uma forma geral, ele não tem hábitos saudáveis de vida, uma alimentação ruim, que não é balanceada e possui falta de exercício, ok? Para quem não lembra, diabetes, tá, é uma doença crônica que é uma diminuição na produção de insulina, né, ou resistência à sua atividade no organismo, elevando o acúmulo de glicose no nosso corpo. E a obesidade? Poxa, vamos parar para pensar? Tudo que a gente já falou, se o sujeito está obeso, ele vai ter uma maior tendência de ter problemas cardíacos. Por quê? Provavelmente ele tem uma dieta muito ruim. Provavelmente ele é sedentário. Provavelmente essa pessoa, ela não faz uma dieta rica, né, em alimentos que são saudáveis, né? Alimentos de verdade. Então essa pessoa, ela tá obesa, ela tem uma tendência maior a diabetes, a hipertensão, que são fatores que propiciam o infarto, ok? E o cigarro, gente, o cigarro é um dos maiores vilões, né? O uso frequente e constante do cigarro pode levar à inflamação dessa parede. Então, essa paredinha dos vasos sanguíneos, ela se inflama, né? E ela vai enrijecendo, que faz com que o coração trabalhe favorecendo o infarto. Então, quando esse sangue vai passar, a artéria vai fazendo as contrações, né? Para esse fluxo acontecer. Em certas partes do nosso corpo existem válvulas que estimulam esse sangue ir. E aí o cigarro, ele vai enrijecendo isso. Não sei se vocês já viram um vídeo que tem de um pulmão, o pulmão de um fumante, né? E aí mostra o pulmão do fumante, ele é como se tivesse uma oleosidade, né? Que a nicotina, ela vai encrostando aquilo. Então faz muito mal o cigarro e é mais um causador. Poxa, então vamos parar para pensar? Se você tá obesa, se você come gordura, se você adora uma picanha, adora uma maçã de peito, adora colocar muito óleo na comida, se você come muito doce, se você é diabético, se você é hipertensa, se você é fumante, se você tem histórico na sua família de alguém que já teve problema cardíaco, você vai aumentando cada vez mais as chances de você ter um infarto. E olha como que a gente judia da gente, né, do nosso corpo. Porque a gente sabe disso, quem não sabe, né, tá aprendendo hoje, e a gente continua com os maus hábitos. E aí, se você parasse, por exemplo, de fumar, você conseguiria reduzir, né, um percentual de chances de você ter o infarto. Se você parasse de beber, você diminuiria as chances de você ter infarto. E assim por diante. Cada um desses riscos que eu estou falando com vocês são fatores que podem causar um infarto. Se você deixa de tê-lo, você diminui a chance de problemas futuros, tá? O álcool também, né? Ou drogas, propiciam também as chances de ter infarto devido ao aumento da pressão arterial. Então, quando você usa algum tipo de droga, quando você usa algum tipo de álcool, o seu organismo tende a acelerar e você tende a aumentar a sua pressão, ok? E se a pressão do sujeito já for alta, entende que ele aumenta muito mais a chance dele ter sérios problemas, né? E aí, presta atenção, quais são os sintomas, Erlaine? Né? O que o paciente vai sentir se ele tiver um infarto? Ele vai ter uma dor de uma forma geral, tá? Prestem atenção, porque existem exceções nesse caso. Mas de uma forma geral, a pessoa vai ter uma dor, às vezes um aperto no coração, às vezes isso vai estar do lado esquerdo, às vezes vai estar do meio, às vezes vai estar do lado direito, às vezes vai estar indo para o braço, tá?
um paciente, o filho de uma paciente, né, teve infarto há pouco tempo, e ele disse que estava em casa e de repente ele sentiu como se ele estivesse rateando, sabe? Sabe quando o carro velho fica e não vai? Aquele barulho de carro que tipo, não pega no tranco. Ele disse que ele sentiu que ele estava assim, tipo, rateando. Ele queria ser ágil, mas ele estava lentificado. E aí ele sentiu uma dor, ele falou que não era específico, que era no coração, mas ele sentiu uma coisa no estômago, uma sensação ruim nessa região, que ele não sabia falar o que era, e ele deixou passar. Passou mais ou menos, e ele ficou sentado mexendo no telefone, passou mais ou menos uma hora e meia, ele foi na cozinha tomar um café. E quando ele chegou na cozinha, ele sentiu esse rateado de novo. E aí ele falou com a esposa dele: vamos embora para o hospital, porque eu acho que tá dando ruim no meu coração, né? E aí ele foi e realmente ele tinha infartado, né? E aí já entrou com a medicação, né, para agilizar o processo, para não ter sérios problemas, ok? Quais outros sintomas que a pessoa pode sentir? Tontura, mal-estar, enjoo. A pessoa está com incômodo nessa região, mas ela não sabe, às vezes, falar onde que é. Às vezes ela sua frio, às vezes ela fica pálida. Tem sensação de aperto na garganta, às vezes aperto no peito. A pessoa se sente ansiosa, né? Tem gente que tem dor na axila. Tem gente que tem uma dor que desce para o braço, tá? Tem gente que tem sensação de peso ou de queimor no estômago. Então, assim, a pessoa, você vai perceber que ela vai estar sem lugar, incomodada, sem saber muito, ou sabendo especificamente, mas ela vai estar incomodada ali com aquela situação, tá? Outros sintomas, tá? Que a pessoa pode sentir angústia, tá? Uma dormência no braço, no pescoço, nas costas. Tem gente que fala que dói, já teve relato, né, de pessoas que falam que tiveram incômodos na nuca. Pessoas que ficam pálidas, com o rosto branco, enjoadas, suando frio, tontura. Essa foto, tem uma foto que eu coloquei para o pessoal que está no YouTube, no Facebook, que é essa parte do peito, ó. Então, essa parte do peito é uma região que a pessoa sente o incômodo. E nas costas, essa região das costas aqui, ó, até mais ou menos daqui, a pessoa sente incomodada, ok? Então, a pessoa sente um incômodo, às vezes é uma dor difusa. Ela não consegue deixar claro para ela, para as pessoas que ela está com aquilo. Existem outros sintomas também, né? Que você pode estar atento. E como que você vai identificar isso? O paciente acordou. Aqui, ó, a Genilza está falando: meu marido sentiu muita dor no estômago. E aí, às vezes, fala assim: ah, não, vamos tomar um remedinho que vai passar. Toma um omeprazol, toma bicarbonato, não, toma uma Coca-Cola, e vai só piorando a situação. Então, sentiu alguma coisa diferente? Vá para o hospital, né? Vá ao médico para ele ver o que vai ser, o que é preciso fazer para melhorar aquela condição e descobrir o que é, tá? Então, como que eu vou identificar que meu idoso pode estar infartando? Existem sintomas prévios, né, que são clássicos, mas existem também alguns sintomas que não são clássicos que você tem que ficar atento. Paciente com dor no estômago, igual algumas pessoas já falaram. Aperto, queimação, incômodo, né? Como se tivesse um peso em cima do indivíduo. A pessoa sente que está comprimida. E aí ela acha, às vezes, que está angustiada, né? Nossa, eu estou com ansiedade. Vai para o hospital. É melhor, eu sempre falo isso, gente, é melhor a gente pecar pelo zelo, pelo excesso de zelo, do que pela negligência, né? Esperar acontecer, né?
Às vezes a pessoa está com uma dor forte nas costas, sensação de queimação nos braços, na mandíbula, né? No pescoço, incômodo, sensação de gases. Então a pessoa começa a sentir um incômodo, ela fala: não, acho que eu tô com gases, né? Tá me incomodando. A pessoa tá enjoada, tá com mal-estar, falta de ar, né? Algumas podem desmaiar. Quando desmaia, é mais fácil de correr, né? Desmaiou, mas é importante você ficar atento a todos esses sinais, tá? Esses sintomas costumam iniciar de forma gradual. O que significa isso? Ele vai piorando aos poucos, tá? E a duração tem mais ou menos 20 minutos, meia hora, tá? Mais ou menos esse tempo. Então a pessoa vai sentindo que tá piorando, tá incomodando mais. Mas pode acontecer também de forma súbita. É o que a gente fala: nossa, ele teve um infarto fulminante. Já ouviram falar isso? Ih, fulano teve um infarto fulminante. E isso acontece, né, muitas vezes pelo fato do comprometimento ter sido muito grande. E outra coisa, existem pessoas que não tomam a medicação. Atenção ao que eu vou falar agora. Foca em mim, porque isso é importante. Foca em mim aqui, olha para mim. A importância de se tomar medicação na hora correta. Muitas pessoas tomam medicação, a Deus dará. Lembrou, tomou, não lembrou, deixa para o próximo. É bom que economize medicação. Muitas pessoas acham que tomam a medicação no dia que elas estão mal. Então ela fala assim: não, eu vou tomar medicação hoje não, porque minha pressão tá ótima. Quando eu sinto dor na nuca, que eu tomo remédio de pressão. Não. Medicação tem que ser tomada todos os dias, na hora certa. Existe um estudo, gente, de cada medicação. Isso se chama tipo um estudo da meia-vida. O tempo de eficiência daquela medicação. E a hora que você toma ela tem um tempo que ela vai ter uma eficiência maior. Então, quando o médico vira para você e fala assim: olha, toma o remédio todos os dias, 8 horas da manhã, ele tem um porquê disso. Ele quer que você tome essa medicação 8 horas, porque o efeito dela maior, tô dando um exemplo, tá? O efeito dela maior é 1 hora da tarde, que é a hora que você mais precisa da medicação. Aí você toma, tipo, tem dia que você toma, tem dia que você toma meio-dia. Aí o efeito da medicação vai ser, tipo, à tarde. Paciente que vai tomar remédio para dormir, né? Não sei se já aconteceu isso com vocês. O paciente tem que tomar uma medicação para dormir. Aí o médico fala assim: olha, dá um remédio, tipo, 7 horas da noite. Que aí, quando for umas 9, né, 8, 9, ele já está ali prostrado para dormir. Só que tem paciente que está com um comprometimento neurológico tão grande que ele toma medicação e ele vira à noite, ele não dorme, né? E aí o médico fala: não, então vamos começar a dar medicação às 5. Às vezes tem que dar medicação para o paciente antes ou aumentar a dose dessa medicação. Só que é preciso dar medicação na hora correta, porque só assim que a gente vai conseguir saber o que está acontecendo. E aí o que acontece? No dia a dia, muitos profissionais, muitas pessoas não tomam medicação na hora certa. E aí o paciente, por exemplo, toma alguma medicação para ralear o sangue, né? Para esse sangue fluir mais rápido. Ou faz um tratamento para colesterol, para diminuir a placa de gordura que está no organismo dele. E aí ele toma como ele quer, então não consegue fazer um tratamento, né? Porque a pessoa não toma a medicação da forma correta. Ou o médico falou: toma medicação do coração, ou toma isso assim, assim, dessa forma. E aí existe um estudo que o infarto ele costuma acontecer de manhã cedo, que é o período que a pessoa está maior tempo sem a medicação que o médico pré-estabeleceu, tá? No frio também isso tende a piorar. Então, atenção cada um de vocês. O seu paciente ele precisa de tomar uma medicação na hora certa. Erlaine, eu não faço isso, né? Os remédios estão lá na caixinha e eu vou dando de acordo com o que vai acontecendo. Não, gente.
A medicação, ela tem que estar na caixinha, cada remédio tem que estar dentro da sua caixinha e você tem que ter um papel, né? Um cronograma das medicações. Então, tá ali tudo anotadinho. 8 horas, tal remédio, tantos comprimidos, tantos miligramas. Tal hora, tal remédio. Tá ali. Se acontecer da Maria Luísa Rodrigues, da Edna de Jesus, da Samara Lopes, da Rose, da Maria Luísa, se acontecer do Bruno, da Aureliane, da Tatiane, de algum de vocês não poderem trabalhar naquele dia, não poderem cuidar do idoso naquele dia, quem for te substituir, pega o papel e sabe exatamente como que tem que ser dada a medicação. Então, é muito importante. A Ana Maria está falando, Elaine, eu dou na hora certa, mas o que é muito importante? Você dá na hora certa, mas estar anotado também, porque pode acontecer uma urgência, e aí quem chegar ali tem que saber como dar a medicação, ok? Então, fica essa alerta aí para vocês fazerem isso, tá bom? Então, sejam chatas com o horário, cumpram os horários. Meu paciente tem Alzheimer, meu paciente tem algum tipo de demência e ele não toma medicação, Elaine. Ele trava a boca e não abre para eu dar um remédio. E aí, como que eu faço? Você vai tentar de outras formas, né? Pegar o remédio, colocar num pedacinho de pão, com alguma coisa que ele gosta e tentar dar, né, num docinho que ele goste, enfim. Você vai tentar dar de alguma forma. Se você vê que não foi, você tem que conversar com o médico para ver se é possível macerar. O que é macerar? É amassar a medicação. Só que nem sempre, nem todas as medicações podem ser maceradas. Então, às vezes, o médico precisa de trocar, ou às vezes ele vai precisar de aumentar a dose dessa medicação, né? Lembra que eu falei com vocês que tem o tempo, né, dessa medicação fazer efeito? Então, às vezes, o médico vai falar, não, vão fazer, mas eu vou aumentar a medicação, porque desse jeito não vai dar. Então, o que eu quero falar com vocês que estão aqui, gente? Que o que não pode ser feito é o paciente ficar sem tomar um remédio, né? Essa não vai ser a melhor opção, ok? Tô vendo um monte de gente mandando mensagem agradecendo o tema, né? Que estão gostando muito do tema e tal. Esse tema foi escolhido por vocês, né? Eu fiz uma postagem, né, e coloquei no Instagram qual o tema de live que você quer. E vocês me mandaram vários temas, então todos os temas que vão vir aí pela frente foi escolha de vocês, ok? Foi o tema que você escolheu que eu vou estar fazendo a live, ok? Continuando. Atenção! Se você percebe qualquer sinal que seu paciente pode estar tendo alguma coisa, você chama o SAMU, tá? Por quê? Porque o SAMU são as pessoas mais habilitadas para poder agir nessa urgência, nessa emergência. Ou, se for fácil, se for possível para você, pega o paciente e leva o mais rápido possível para o hospital, tudo bem? Porque quanto mais rápido você tiver essa ação, melhor, né, para o paciente, muitas vezes, né, podem ser menores as consequências, ok? E o que acontece? Quando você corre com o paciente de uma forma mais rápida, mais precoce, você consegue, né, diminuir os problemas, né, do infarto. Então, acabou de acontecer a obstrução, o paciente sentiu incômodo, você correu com ele, o médico faz o diagnóstico e a necrose, né, a parte que houve a morte mesmo do tecido ali do coração, do tecido cardíaco, é menor. Depois de 2 horas, a obstrução já é maior. Depois de 24 horas, a obstrução é muito maior, tá? Então, assim, é muito importante, né, correr contra o tempo nessa situação, ok? O diagnóstico, Elaine, é feito pelo cardiologista, tá? Por meio de exame físico, exame clínico, exames laboratoriais. E o tratamento é feito com o objetivo de desobstruir a artéria, né, e melhorar a circulação sanguínea. E existem, né, alguns exames, como o eletrocardiograma,
também conhecido como ECG, que você vê o batimento, né, do coração. Então, o objetivo é avaliar a atividade elétrica do coração, sendo possível verificar o ritmo, a frequência desse coração, tá? E isso vai contribuir no dia a dia para o médico fazer esse diagnóstico. Existem marcadores químicos que o médico pede o exame de sangue para ver se aquele paciente ele teve ou não o infarto. Entre esses exames, né, de marcadores químicos que faz o exame de sangue está o CKMB, que é uma proteína encontrada no músculo cardíaco e cuja concentração do sangue ela aumenta de 4 a 8 horas, né, após o infarto e volta ao normal de 48 a 72 horas. Então, aí mostra para vocês a importância, né, de uma avaliação rápida, ok? A mioglobina, que também está presente no coração, que é outro exame, outro marcador, né? Ele aumenta após 1 hora do infarto e volta aos níveis normais em 24 horas. Existe a troponina, que é um marcador de infarto mais específico, tá? Ele aumenta de 4 a 8 horas após o infarto, voltando aos níveis normais em cerca de 10 dias. Então, esse, por durar 10 dias, consegue-se fazer uma avaliação melhor, tá? As consequências do infarto, né? Dependendo da gravidade, afeta somente uma parte pequena do coração. Então, às vezes, vocês já ouviram falar isso, o médico fala assim, ele teve pequenos infartos, né? Então, ele teve pequenos comprometimentos, tá? Mas tem grandes possibilidades de haver consequências maiores, tá? E se houver consequência maior, significa que houve maior morte, né, de um tecido cardíaco maior. E aí vai haver alterações na contração do músculo cardíaco. E lembra que a gente falou? O músculo cardíaco faz a contração para mandar o sangue para todo o corpo. Então, se esse músculo não consegue contrair mais com tanta força, da mesma forma que antes, vai ter dificuldades, tá? Então, vai ter disfunção na sístole, que é na contração, que pode ser leve, moderada, importante, grave, né? Alterações que podem comprometer. Mas como assim, Erlaine? O coração é um músculo, né, cardíaco e ele trabalha dia e noite, você acordado ou dormindo, ele está trabalhando para ejetar sangue para todo o seu corpo, ok? E ele tem que estar funcionando bem, né? Funcionando de uma forma eficiente. E para você ajudar esse coração, você deve fazer exercício para ajudar ele a ter força, né? Quer ver um exemplo? Por exemplo, né? Vamos supor que você tenha quebrado o braço. E aí você ficou com o braço engessado, o braço todo, daqui até aqui, né? Com a tipoia, você ficou com o braço imobilizado por 2 meses, né? Custou a calcificar, foi complicada a cirurgia, e aí você ficou 2 meses com o braço parado ali. E aí o médico fala, olha, tá liberado a fisioterapia. Aí você fala, ô, Glória, né? Vou começar a fisioterapia. Quando você tira, você vê que o braço tá fininho. Ele perdeu o músculo, toda a musculatura dele ele perdeu. E aí o que ele precisa? Exercitar de novo para ganhar esse músculo. O nosso coração é da mesma forma. Ficou sem oxigênio, morre um pedacinho, né? Um pedacinho daquele músculo ali. E aí, quando esse braço tá lá magrinho, ele não consegue fazer seus movimentos igual antes, ele não tem força. Então é devagar que ele vai voltando e vai tendo força até ele voltar ao normal. E esse coração é da mesma forma, né? Ele perdeu força e alguma coisa vai ficar comprometida, tá? Então, é importante vocês ficarem atentos quanto a essa questão, ok? E como prevenir, Erlaine? Gente, de novo a gente vem falar, né? Os hábitos saudáveis, praticar exercício físico. Você precisa de fazer caminhadas, precisa de se movimentar, né? Alimentar de forma correta, ir ao cardiologista periodicamente, não fumar, reduzir o estresse, né? Existem pessoas que são muito estressadas e isso compromete muito.
Então, são alguns sinais de prevenção. Fazer uma dieta, né, com baixo índice de colesterol ruim. Porque o que acontece? No nosso organismo, a gente precisa de gordura, a gordura boa, né? E tem a gordura ruim. A gordura ruim é o que vai causar as placas de gordura, né, nas artérias, a aterosclerose. E o colesterol bom, que se chama HDL, ele vai contribuir para o nosso corpo, porque a gente precisa de gordura também para um monte de função, mas a gordura boa, ok? Aumentar o consumo de legumes, de vegetais, de alimentos integrais, né? É importante, acompanhado a dieta, fazer exercício físico pelo menos 3 vezes por semana, 1 hora, ou todos os dias, meia hora, que seja uma caminhada, né? Ele vai reduzir o seu peso, vai fazer você ganhar massa muscular, vai diminuir, né, os problemas, por exemplo, cardíacos, pressão alta, diabetes. Então, o exercício é muito bem-vindo, tá bom? Tentar utilizar alimentos ricos em fibras, frutas, vegetais, aumentar o consumo de leguminosa, né? Aqui está escrito para vocês, tá? O número de vezes que você deve consumir isso na semana para você fazer com o seu idoso. O pessoal do curso vai receber esse PDF, tá? Então, depois vocês podem utilizar. Frutas secas, né? Que vão ajudar, né, nesse colesterol bom, nesse HDL, como nozes, amêndoas, castanha do Pará, amendoim, né? Leites e derivados lácteos desnatado, né? Devendo dar preferência a queijos brancos de baixa gordura e iogurte natural sem açúcar, ok? Carnes brancas como frango, peixe e peru. Além disso, tentar cozinhar ou colocar no vapor mais os alimentos,